e amém. Ainda de pé, irmãos, vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para trazer aos irmãos, baseada na carta aos Gálatas, né, que é a carta que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar a perícope que vai do capítulo 4, que vai do verso 21 até o verso 30. Gálatas, capítulo 4, que vai do verso 21 ao verso 31, perdão, né? Ao verso 31. E nós estamos prosseguindo assim, né? Parte de Gálatas até daqui a alguns domingos estarmos finalizando esta carta. Mas Gálatas, capítulo 4, verso 21 a 31, diz assim: Dizei-me vós, o que quereis, os que queres estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Mas o da mulher escrava nasceu segundo a carne, o da mulher livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, qual é a nossa mãe? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim filhos o quê, meus irmãos? Da livre. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nos direciona, Senhor, a meditar, a compreender, a receber a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Que cada coração aqui seja arado como uma boa terra, Senhor, para que a semente da Tua palavra possa penetrar neste coração, nesta terra, crescer, frutificar e produzir glórias ao Teu nome, Pai. Me usa também, Senhor, me dando sabedoria, instrução, graça, Senhor, para que eu possa ser um mensageiro fiel da Tua palavra, não diminuindo, não acrescentando, mas trazendo a Tua palavra com fidelidade. É isso que te peço, Pai, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da palavra hoje é Filhos do Seu Amor e Graça. Nós somos filhos do seu amor e graça. Meus irmãos, é muito comum nós sabermos de casos de pessoas que dizem ser, filhos ou filha de uma pessoa famosa e rica, Vira e mexe aparece esse tipo de coisa, Uma pessoa famosa, uma pessoa rica, e alguém ali se levantando e dizendo: eu sou filho do fulano, eu sou filha do ciclano, Obviamente que com isso, querendo obter o direito à herança que isso lhe traz, a herança que aquela pessoa rica possua, e até mesmo conquistar algum tipo de fama que isso lhe trará, Dependendo da pessoa que é, a pessoa sendo tratada como filho daquele, a partir daquele momento, essa pessoa passa a estar nos holofotes, dos noticiários, das notícias. Eu me recordo de um caso muito noticiado, na época, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, envolvendo
nada mais, nada menos do que o maior jogador de futebol do Brasil, né, o Pelé. Foi um caso que surgiu algumas décadas atrás. Uma jovem se apresentou dizendo: sou filha do Edson Arantes do Nascimento. Mas ele não reconheceu a paternidade dessa mulher, né, dessa jovem, dessa mulher. E o caso parou nos tribunais. Depois de idas e vindas, né, depois de um longo processo, depois de muitos requerimentos, enfim, de idas e vindas, a justiça confirmou a legitimidade da paternidade, ou seja, confirmou que ela era realmente filha do Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e com isso ela ganhou o direito, né, de usar o sobrenome Arantes do Nascimento como seu. Passou a ter direito à herança, e até mesmo por conta disso, né, depois que ela conquistou isso, ela se candidatou para ser vereadora na cidade de Santos e ganhou, se tornou vereadora naquela cidade, enfim. Então, temos aqui um caso. No entanto, essa mulher morreu no ano de 2006, ainda bem jovem, vítima de um câncer agressivo. Morreu bem antes do seu pai, porque o Pelé morreu, se eu não me engano, no ano retrasado, né? Bem antes do seu pai. E ela morreu sem receber, embora ela recebeu a herança, embora ela recebeu a fama, ela não recebeu aquilo que seria o principal que um filho deveria receber de um pai. Ela não recebeu o amor, ela não recebeu o afeto pleno do pai, porque mesmo depois que a justiça disse que ela era filha, a relação dela com o seu pai foi uma relação sempre muito distante, sempre muito afastada. Então ela, embora fosse filha, ela não recebeu aquilo que seria o principal que todo filho quer receber: verdadeiro amor, verdadeiro afeto. Aqui nessa carta que nós estamos estudando, irmãos, ao longo desses últimos domingos, uma contenda estava acontecendo, né? Então, quem tem acompanhado o estudo tem percebido isso, né? Uma contenda estava acontecendo. Os cristãos judaizantes, ou seja, aqueles que achavam que eram filhos legítimos, descendentes legítimos de Abraão, eles estavam, né, acusando, né, os cristãos que não seguiam os seus preceitos, de que eles não eram filhos de Abraão. Eles estavam dizendo: nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão, porque nós seguimos a lei, nós cumprimos a lei, nós obedecemos a lei. Eles diziam, né, provavelmente eles estavam dizendo: nós é que somos os verdadeiros herdeiros e descendentes de Abraão, porque ainda nós guardamos a circuncisão, mas vocês, né, apontando para os cristãos gentios, mas vocês, cristãos gentios, são filhos de segunda categoria. Vocês não são os verdadeiros filhos de Abraão. Vocês não podem dizer que são filhos de Abraão enquanto não voltarem a praticar a lei, voltarem a praticar a circuncisão. E o apóstolo Paulo, sabiamente, como um perito na palavra, um estudioso da palavra, um perito do Velho Testamento, o apóstolo Paulo vai desmontar as falácias dos cristãos judaizantes, ou seja, dos falsos mestres que perturbavam as igrejas da Galácia, demonstrando que eles não entendiam da história verdadeira de Israel e nem entendiam a teologia por trás dessa história. Então, o texto que nós vamos estudar aqui, o apóstolo Paulo está desmontando esse argumento dos cristãos judaizantes que eles eram os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo desmonta isso, e para desmontar isso, Paulo usa dois critérios. O primeiro dizendo: vocês não conhecem a sua própria história. E o segundo critério é: vocês não conhecem a teologia que está por trás dessa própria história. Então, Paulo vai usar esses critérios para desmontar isso.
E o apóstolo Paulo começa o seu argumento usando a própria lei que aqueles falsos mestres tantos diziam prezar e obedecer. Olha a pergunta que Paulo faz aqui no verso 21, deixa a sua Bíblia aberta, né? Ele usa a expressão, dizei-me vós, né? E segundo alguns estudiosos, essa expressão, dizei-me vós, era como se Paulo estava escrevendo, mas Paulo aqui está usando um instrumento argumentativo, retórico, para dizer assim, olha, vocês estão dizendo isso, e Paulo diz, dizei-me vós, os que queres estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ou seja, vocês que querem estar obedecendo a lei, vocês não conhecem a própria lei? E no verso 22, pois está escrito que Abraão teve quantos filhos, irmãos? 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Hoje, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, a expressão, quando um pregador fala, dizendo, a lei, né? O que você imagina quando essa expressão é falada? A lei, né? Geralmente, para nós, cristãos do século 21, quando nós ouvimos falar a lei, o nosso entendimento se refere apenas aos mandamentos da lei, às instruções da lei. Mas não é o caso aqui. Quando Paulo está ali chamando aquelas pessoas com quem ele está debatendo, né, para esse discurso, para esse debate, e Paulo fala da lei, na verdade, na mente deles, não era apenas os mandamentos, era os mandamentos e também a história. O livro de Gênesis fazia parte da lei, a história de Moisés fazia parte da lei, a história de Abraão fazia parte da lei. Então, quando Paulo diz aqui, né, acaso vocês não ouvis ou não conhecem a lei? Paulo está falando do conjunto dos 5 livros iniciais da Bíblia, que são conhecidos como o Pentateuco. E esses 5 livros, de todo o conteúdo que está nele. Não somente os mandamentos, mas também as histórias que estão ali. Então, quando Paulo fala da lei, Paulo, aqui no texto, os judeus da época compreendiam, diferentemente de nós, que não eram apenas os mandamentos, mas compreendiam que também as histórias que estavam contidas nesse livro, eles chamavam também de lei. E Paulo mostra historicamente que o termo filho de Abraão poderia ser usado por 2 povos. Paulo está dizendo, vocês aqui, cristãos, falsos mestres, que estão perturbando as igrejas da Galácia, vocês querem dizer que são os legítimos filhos de Abraão, mas entenda, historicamente, Abraão teve 2 filhos. Abraão teve 2 filhos. Um filho que gerou o povo judeu, e um outro filho que foi Ismael, que gerou o povo dos ismaelitas. No entanto, esses 2 filhos, embora tiveram 2 histórias e 2 futuros diferentes, nós entendemos que Ismael foi, e é isso que Paulo vai usar muito bem no texto, Ismael foi um arranjo gerado pela carnalidade de Sara e de Abraão. Ismael não era para nascer, porque Abraão estava aguardando a promessa. Abraão tinha que ficar firme na promessa. O filho que Deus disse que iria abençoar Abraão através desse filho, era o filho que iria ser gerado pela promessa. Mas Sara, e nós conhecemos a história, e eles, os leitores aqui da carta, conheciam muito melhor do que nós, Ismael foi um arranjo gerado pela carnalidade de Sara e Abraão, ao não esperar que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Então, Paulo já começa usando esse texto, dizendo assim, olha, vocês que dizem que é filho de Abraão, entenda, Abraão teve 2 filhos, e um deles foi um filho gerado pela carnalidade, foi um filho gerado por um arranjo que Abraão fez. Então, Paulo, usando aqui o texto, Paulo mostra que Ismael representa a escravidão humana ao pecado, que busca soluções fora de Deus.
E isso continua até os dias de hoje. Deus faz a sua promessa ao seu povo, mas muitas vezes os filhos de Deus, não sabendo aguardar a promessa de Deus, o que faz? Movido pela carnalidade, tentam outros caminhos, tentam outras soluções. E era isso que aqueles cristãos judaizantes, os falsos mestres, estavam fazendo, criando um evangelho próprio e rejeitando o evangelho que veio através da promessa. Então, Paulo já começa a desmontar o argumento deles, dizendo, olha, Abraão teve 2 filhos, e um deles foi um filho arranjado. Em outras palavras, trazendo isso, aplicando isso para o contexto daquela época, Paulo estava dizendo, vocês querem 2 evangelhos, mas entendam, um desses evangelhos é arranjado, é gerado pela carne, é gerado pela própria mente de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui, aplicando isso. Era isso que aqueles cristãos, os falsos mestres, estavam fazendo, criando um evangelho próprio. Isaac foi o filho que Deus prometeu para Abraão e Sara, e quem conhece a história, nós conhecemos parte, eles conheciam muito bem. Isaac nasceu rapidamente, irmãos? Isaac nasceu rapidamente? Deus fez a promessa para Abraão, e depois de quantos anos é que veio Isaac? Quem é bom de Bíblia aí? Agora o pastor pegou os irmãos, Quem é bom de Bíblia, Depois de 25 anos. Depois de 25 anos, a promessa foi feita e Abraão e Sara tiveram que aguardar até o filho chegar, 25 anos. Quem tem acompanhado o estudo, no texto anterior, no início, vamos lá, no início do capítulo 4, essa mesma ideia está aqui presente no estudo, No capítulo 4, verso 4, diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a mesma ideia que estava lá na história de Abraão, o apóstolo Paulo está mostrando que também estava no plano de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão, e o filho só veio um tempo depois. Deus fez uma promessa que Jesus iria vir, e Jesus só veio um tempo depois, no tempo determinado, no prazo determinado. Então, Paulo estava dizendo àqueles irmãos, como lá na história de Abraão, como lá na história, embora Abraão tivesse 2 filhos, o que foi contado para ser o seu filho, o herdeiro da promessa, foi quem? Foi Jesus, aqui no verso 23, diz assim, mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre mediante a promessa. Então, o filho que foi contado para ser o herdeiro de Abraão, não foi Ismael. E até pela regra da vida social da época de Abraão, Ismael era o primogênito. Ele deveria ter uma porção melhor. Mas Deus disse, não é esse o filho da promessa. O filho da promessa é aquele que ainda vai nascer, no caso, Isaac. Assim também, meus irmãos, a lei teve um papel. A lei teve um papel, é isso que Paulo está explicando aqui. A lei teve um papel importante de conduzir o povo, de guardar o povo, de exortar o povo. Mas Paulo estava dizendo, mas é em Cristo, o Filho da promessa, e no seu Evangelho, é que os verdadeiros filhos de Abraão serão contados. Então, combatendo os cristãos da época da igreja da Galácia, os falsos cristãos, Paulo estava dizendo, não são vocês, cristãos judaizantes, que estão dizendo que são filhos de Abraão, é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que aguardaram a promessa, que aguardaram a vinda de Cristo, que estão firmados no seu Evangelho. Ismael nasceu como fruto de uma solução trazida pela carne. Ismael foi filho, mas entenda isso, não foi o filho da promessa. Não foi o filho que carregaria a herança que Deus queria dar
aquele povo. Ismael nasceu como fruto de uma solução trazida pela carne. Então, aplicando esse paralelo àquilo que Paulo estava discutindo, ele estava dizendo, a lei teve uma finalidade, a lei foi algo que trouxe uma certa alegria, mas não era a lei que iria conduzir à promessa. A promessa viria por meio de Cristo Jesus. Então, como Ismael e Isaque vieram de Abraão, mas foi em Isaque que a genealogia de Abraão foi adiante, Paulo está dizendo, olha, pela lei, a lei e o evangelho vieram de Deus. Mas vocês agora têm que decidir uma coisa. Paulo estava dizendo para eles, a lei e o evangelho vieram de Deus. Mas entenda, não é pela lei que a promessa vai se cumprir, é pelo evangelho. Era isso que Paulo estava comentando. Então, eles não conheciam a história. Paulo está mostrando que eles não conheciam a história. E depois Paulo mostra como as duas mulheres e os dois filhos de Abraão representavam duas alianças. No verso 24 ele diz, Paulo está usando aqui certamente uma alegoria, né? É algo raro na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nós vemos o uso de alegorias. Mas essa é uma alegoria que Paulo está usando, e ele explicita isso, né? No verso 24 ele diz, estas coisas que eu estou dizendo a vocês são coisas alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão, e esta aliança está vinculada a Agar e a seu filho, consequentemente. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, física, terrena, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então, Paulo está mostrando aqui que há duas alianças. E nessa parte do texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo apresenta aqui muitos contrastes que nós precisamos observar aqui nesse texto, né? Primeiro dos contrastes, Paulo faz um contraste entre a mulher escrava e a mulher livre. Quem conhece a história de Gênesis, sabe que Agar era esposa de Abraão? Sim ou não? O que ela era, na verdade? Ela era serva de Sara, né? Ela era serva de Sara. Obviamente, se era de Sara, era também de Abraão. Ela era uma mulher escrava. E, consequentemente, tudo que ela gerava, os seus filhos também eram filhos, né, gerados sobre esse status de escravidão. A lei foi dada ao povo de Israel, meus irmãos, não para resolver o problema do pecado, mas para apaziguar esse problema até que o filho da promessa chegasse. Então, historicamente, Ismael trouxe uma alegria para Abraão, para Sara, uma alegria que foi momentânea, né? Porque depois, quando ele começa a crescer, nós vemos que ele começa a perseguir Isaque, começa a trazer desgosto, até que Deus dá a ordem para que ele e Agar vão embora. Mas por um momento, aquele filho alegrou o coração de Abraão. Por um momento ele trouxe ali uma certa alegria, resolveu ali um certo problema. E Paulo está dizendo, foi esse o papel da lei. O papel da lei resolveu, em parte, um problema. O papel da lei serviu momentaneamente para conduzi-los, vocês, para deixar vocês debaixo da graça e da proteção de Deus. Mas esse papel não era um papel permanente. Assim como Ismael não seria o filho permanente de Abraão, Paulo está dizendo, a lei também não seria um instrumento permanente. Então, o primeiro contraste fala da mulher escrava e a mulher livre, que era Sara, esposa, e seu filho nasceu por meio de um milagre que Deus fez, fazendo ela gerar aquele filho, mesmo ela sendo estéril. E aqui também tem toda uma simbologia, irmãos. Jesus nasceu por um processo natural, sim ou não? Não, ele foi gerado por obra de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, foi um milagre que aconteceu.
Então, o filho da promessa foi um filho gerado a partir de um milagre. Assim como, historicamente, o filho da promessa também foi gerado por um milagre. Não foi gerado pela vontade humana. Porque pela vontade humana, Abraão e Sara não poderiam ter filhos. Então, o que Paulo está dizendo? Ismael simboliza a solução carnal. Simboliza a solução que os próprios homens querem dar para o problema do pecado. Isso pode resolver momentaneamente, mas o que vai resolver de fato é o filho nascido da promessa, é o filho nascido por meio de um milagre, assim como aconteceu com Sara e Abraão. Então isso nos aponta, meus irmãos, esse primeiro contraste da mulher escrava, a mulher livre, o filho da escrava, o filho da livre. Isso aponta para nós, e deveria apontar também para eles, isso aponta para a graça de Deus. Pois a nossa salvação jamais será por um esforço humano que a gente possa fazer. O esforço humano serve para outras coisas, mas não serve para a nossa salvação. Todo arranjo humano é insuficiente para a nossa salvação. A nossa salvação é um milagre de Deus. A nossa salvação é movida pela graça de Deus. A nossa salvação é uma intervenção de Deus, trazendo, assim como trouxe Isaac e trouxe Jesus, é a graça de Deus sendo derramada em nós. Então, o primeiro contraste fala sobre isso. O outro contraste, está no verso 23, fala sobre carne e promessa. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre mediante a promessa. E esse contraste fala da geração realizada na carne e a geração trazida pela promessa. Ismael, quem conhece a história bíblica mais uma vez, Ismael, por mais que tenha sido um povo forte, grande, foi gerado pela carne. Quem conhece a história sabe que Ismael até se tornou um inimigo do próprio Israel, Se tornou, embora os povos fossem frutos de irmãos, esses irmãos se tornaram inimigos, como povos, ficavam brigando, Então Ismael foi gerado pela carne, assim como a lei, ainda que tenha tido a sua importância, era algo que ficava no âmbito da carne. O que Paulo estava dizendo é que aquilo que fica no âmbito da carne, irmãos, não pode libertar, não pode salvar, não pode mudar o coração, não pode mudar a alma humana. Então a lei, ela foi dada por Deus para servir ali, como o próprio texto diz, num verso anterior, foi por conta da transgressão humana. Foi para conter o pecado, mas não foi para resolver o problema do pecado. Porque para resolver o problema do pecado, não seria pela lei, mas seria pela graça. Então, Isaac, por ser o milagre de Deus, o filho da promessa, Isaac aponta para quem, meus irmãos? Para quem que Isaac aponta? Para Cristo, o herdeiro, o verdadeiro herdeiro. E mostra que a nossa salvação está firmada no evangelho do filho da promessa, e não na lei que havia cumprido o seu papel. O terceiro contraste que Paulo faz aqui nesse texto, ele fala sobre duas Jerusalém. Se você está com o seu texto aberto aí, duas Jerusalém aparece. Paulo diz no verso 25, ora, Agá é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a que Jerusalém, meus irmãos? A Jerusalém atual, ou em outra tradução, a Jerusalém terrena. Mas continuando, ele diz, e essa Jerusalém terrena e atual que está em escravidão com seus filhos. Mas há uma outra Jerusalém, e essa Jerusalém é da onde, meus irmãos? É lá de cima. Essa Jerusalém é livre, essa Jerusalém é qual a nossa mãe. Era provável, alguns estudiosos falam isso, que era provável que aqueles falsos mestres com quem Paulo estava ali
fazendo um embate, né, de argumentos, que esses falsos mestres que perturbavam as igrejas da Galácia, esses falsos mestres estavam usando o seguinte argumento para fazer com que aqueles cristãos voltassem à lei. Que argumento, pastor? Eles estavam dizendo que com a chegada do Messias, que era Cristo, a Jerusalém, a cidade, o local físico, essa Jerusalém seria restaurada. Essa Jerusalém física receberia a sua glória total. E a gente pode até constatar esse pensamento como um pensamento da época, porque os próprios discípulos chegavam perto de Jesus e faziam essa pergunta, não era isso que eles faziam, né? Senhor, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar Jerusalém? Em que o Senhor vai restaurar o templo? Então havia uma expectativa nos judeus e até mesmo em judeus cristãos, que Jerusalém física seria restaurada e que receberia seria de novo uma cidade gloriosa. Mas Paulo mostra que a Jerusalém gloriosa não é a Jerusalém terrena. E a gente vê isso até hoje, né? Por mais que a Jerusalém terrena tenha o seu valor histórico, ou cidadezinha complicada. Eu, como cristão, nunca tive vontade de visitar a Jerusalém física. Nunca tive, né? Eu nunca tive por conta disso, desse pavor que tem de bombas, de atentados, né? Falei, meu Deus, então eu estou deixando para visitar outra Jerusalém. Qual é a outra Jerusalém que a gente vai, meus? Não visitar, mas a gente vai permanecer nela. É a Jerusalém celestial. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês cristãos judaizantes, falsos mestres, que estão dizendo que os outros cristãos devem voltar à circuncisão, porque essa Jerusalém atual, terrena, vai voltar à sua glória, vocês estão errados. Vocês não entenderam a história, vocês não entenderam a teologia por trás da história. A Jerusalém que está valendo e que vai valer de fato, é a celestial. É aquela que o Senhor vai trazer, é aquela gloriosa que virá do alto e será dada àqueles que confiaram em Cristo e no seu Evangelho. Então vocês falsos mestres, que querem voltar à circuncisão, a Jerusalém de vocês é essa atual, é a física. Mas para aqueles que esperam no Evangelho, a Jerusalém que será dada será a Jerusalém celestial e gloriosa. Amém, meus irmãos? Então, quem confiava na lei estava associado à Jerusalém terrena. Mas Paulo mostra que quem confia no Evangelho em Cristo, a sua esperança estava no alto, na Jerusalém que viria do alto. E o último contraste que Paulo faz aqui nessa parte do texto, se refere, né, ao verso 29, quando ele diz aqui: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o quê, meus irmãos? O Espírito. E Paulo diz, também é assim agora. O que está acontecendo no meio de vocês, Paulo está dizendo, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Assim como Ismael perseguiu Isaque, fez chacota de Isaque, não achava que Isaque não era o herdeiro, é isso que está acontecendo agora. Os falsos mestres estão perseguindo aqueles que são os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros cristãos. O que importa saber aqui, meus irmãos, é que sempre haverá um combate, uma guerra entre a carne e o espírito, né? E este duelo tem diversas dimensões. Esse duelo tem uma dimensão que é interior, dentro de nós próprios. A carne e o espírito milita dentro de nós. Paulo está dizendo isso. Acontece dentro de nós mesmos. As nossas vontades carnais militando com as nossas vontades geradas pelo Espírito. Quem sente esse combate dentro de você? Quem sente esse combate, né? Todos nós sentimos. A carne querendo o afastamento de Deus, da palavra de Deus, da casa de Deus, mas o Espírito nos levando sempre de volta para o Senhor. Então gera em nós
esse embate. Mas acontece também esse embate, esse duelo também acontece no sentido externo. Ou seja, pessoas guiadas pela carne e pelo pecado, que perseguirão aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Isso também vai acontecer no âmbito externo. Era isso que estava acontecendo nas igrejas, que Paulo mandou essa carta. E note, irmãos, que o pastor vai falar agora. Note que essas coisas estavam acontecendo não era entre crentes e mundanos. Essas coisas estavam acontecendo entre crentes e crentes. Crentes e crentes. Só que a diferença era o quê? Crentes guiados pela carne e crentes guiados pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Então, esse embate sempre vai acontecer. Como seria bom, meus irmãos, se a carne se mantivesse longe da casa de Deus, né? Seria muito bom, né? Que esse lugar fosse um lugar isento de carnalidade, isento de pecado, mas infelizmente a carne consegue também adentrar por meio de pessoas que não vigiam e não guardam os seus corações e mentes, consegue adentrar também. E é por isso que nós vemos até mesmo dentro da própria igreja, como Paulo estava aqui combatendo, Paulo estava escrevendo essa carta para a igreja, e de um duelo, de um problema que estava acontecendo no meio da igreja, das igrejas. E infelizmente nós vemos isso também acontecendo. E Paulo mostra que isso acontece porque há pessoas guiadas pelo Espírito e pessoas que são guiadas pela carne. E aquelas pessoas que estavam sendo guiadas pela carne, nas igrejas da Galácia, estavam querendo limitar a salvação trazida por Cristo, restringindo que essa salvação só seria dada àqueles que voltassem a ser judeus novamente. Os cristãos guiados pela carne estavam dizendo: vocês só serão verdadeiros cristãos, não apenas se você acreditar no que Paulo está dizendo, mas vocês precisam voltar a obedecer à lei, precisam voltar a praticar a circuncisão. E Paulo, depois de mostrar que eles não conheciam a história, Paulo também mostra que eles não conheciam a teologia por trás dessa história. Paulo mostrou o seguinte: vocês não estão conhecendo a história, vocês que batem no peito, dizendo que são filhos de Abraão, pela história Abraão teve 2 filhos, um filho bom, um filho ruim, um filho da carne, filho da promessa, um filho que serviu a Deus, outro filho que não serviu a Deus. Então ambos eram filhos de Abraão. E Paulo aplica isso dizendo: aqui nas igrejas da Galácia também está acontecendo a mesma coisa. Todos aqui são filhos de Abraão, mas parte são filhos mediante Ismael, trazidos pela carne, vivendo na carne, né, sendo um arranjo da carne. Os verdadeiros filhos são aqueles que vêm da promessa de Isaac e de Cristo Jesus. Então Paulo, depois de mostrar que eles não conheciam a história, também mostra que eles não conheciam a teologia por trás da história. No texto da carta, Paulo faz uma citação, né? É importante, sempre que você lê um texto bíblico, irmãos, ouça isso que o pastor vai falar, sempre que você lê um texto bíblico, onde o autor daquele texto está fazendo uma citação a um outro texto, especialmente às vezes até dos profetas, é porque ele está querendo trazer aquilo que o profeta falou lá atrás, para dentro do debate que ele está tratando aqui. Então, Paulo, tratando do debate com os cristãos judaizantes, Paulo faz uma referência ao profeta Isaías, lá no verso 27, ele diz: porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. E o que Paulo estava querendo mostrar com isso? Quando Paulo faz essa citação aqui, aqueles cristãos que conheciam a lei, certamente conheciam esse texto de Isaías. Nós não conhecemos tanto, né,
a não ser que já tenhamos lido a Bíblia muitas vezes. Mas o que esse texto de Isaías queria dizer? Por que Paulo cita ele nesse debate? O que esse texto está dizendo? Então vamos lá a esse texto. Que texto é o texto de Isaías? Quem pode me ajudar? Qual é o texto de Isaías? Está aí na sua Bíblia, né? Está aí na sua Bíblia. 4:27, lá no rodapé, faz referência a que texto? Isaías 54, então vamos lá. A Isaías 54. Então, não foi à toa que os estudiosos que prepararam a Bíblia botaram esses numerozinhos embaixo da Bíblia, irmãos. É para que você possa fazer essa ligação que Paulo fez aqui. Isaías 54. E o que o texto de Isaías 54 quer dizer que Paulo trouxe ali para o debate, que Paulo achou que era importante? O texto de Isaías mostra que Deus já tinha em mente alcançar todas as nações. É isso que Paulo está aqui. Vocês que querem voltar para serem cristãos judeus, vocês estão indo contra a teologia bíblica. Vocês estão indo contra a teologia que está na história bíblica. Porque na história bíblica, Deus já tinha feito a promessa que iria alcançar todas as nações, que iria alcançar todos os povos. Então não é a lei que vai alcançar todos os povos, é o evangelho que vai alcançar todos os povos. Então Paulo traz aqui esse texto de Isaías, porque esse texto fala isso. Isaías 54, no verso 3 diz assim: porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá o quê, meus irmãos? As nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. O verso 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor, e ele é chamado o Deus de Jerusalém. É isso que diz o texto? Ele é chamado Deus de Israel. É isso que diz o texto? Não, ele é chamado Deus de toda a terra. Então Paulo aqui, ao trazer o texto de Isaías, Paulo mostra que a promessa do profeta de Deus já visava toda a terra. Um povo que seria gerado em toda a terra. A promessa feita pelo profeta, foi feita num momento em que o povo estava voltando do cativeiro. E voltando do cativeiro, o profeta Isaías foi usado por Deus dizendo: olha, essa volta do cativeiro de vocês, Deus vai fazer com que vocês transbordem. Vai fazer com que vocês se tornem um povo ainda maior. Obviamente que o profeta talvez tinha em mente isso até algo menor. Mas Paulo usa isso para dizer, é muito maior. São todos os povos. É toda a terra que vai ser alcançada pela palavra, pelo evangelho. Então a profecia se aplica a todos os povos. O evangelho estava alcançando todos os povos do mundo antigo. Paulo havia viajado diversas cidades, diversos povos estavam se rendendo ao Senhor. Então, querer retornar à lei, meus irmãos, Paulo está dizendo, querer retornar à lei é ir na contramão do que Deus prometeu. Deus não prometeu que vai ficar restrito a Jerusalém. Deus não prometeu que vai ficar restrito ao povo de Israel. Deus prometeu que seria o Deus de toda a terra, de todos os povos. E o evangelho estava cumprindo isso. O evangelho estava alcançando todos os povos. Por isso Paulo dá um ultimato. E eu gosto aqui dessa parte final do texto, que Paulo dá um ultimato. Só que Paulo era muito elegante, irmãos. Paulo era um debatedor elegante. Ele dá um ultimato, mas ele dá um ultimato usando a história, usando aquilo que os próprios cristãos judaizantes achavam que conheciam tão bem. Paulo usa isso para dar eu diria que um tapa na cara desses inimigos dele, E de uma forma muito elegante.
né? Paulo dá um ultimato aos cristãos falsos da Galácia, né? E dá um ultimato também aos cristãos que queriam seguir o Evangelho, dizendo o seguinte: olha, se vocês querem de fato servir a Deus, se vocês cristãos que ouviram o meu Evangelho, que entenderam o meu Evangelho, que reconhecem Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, se vocês de fato querem servir a Deus, se vocês de fato querem estar dentro do propósito divino para a evangelização de todos os povos, porque a promessa de Deus tem que se cumprir, todos os povos terão que ser alcançados, então vocês cristãos devem abandonar o falso evangelho ensinado pelos falsos mestres. Mas Paulo não fala isso da maneira que eu falei, porque falando isso da maneira que eu falei, Paulo seria deselegante, ou seria duro demais. Mas como é que Paulo fala isso? Paulo fala isso usando outras palavras. No verso 30 e 31 ele diz assim: contudo, o que diz a Escritura? Lança fora o que, meus irmãos? A escrava e seu filho. Em outra palavra, Paulo fez toda a associação da escrava e seu filho com os falsos mestres, com o evangelho que eles estavam dizendo. Então, ao dizer isso, Paulo está dizendo: lança fora o falso evangelho, lança fora os falsos mestres. Então, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, nós somos filhos não da escrava, nós somos filhos da livre. Então Paulo dá aqui um ultimato, dizendo: olha, vocês que querem seguir e servir ao propósito de Deus, vocês devem fazer a mesma coisa que Deus ordenou a Abraão lá atrás, dizendo: não é por meio desse filho que eu vou cumprir o meu propósito, é por meio de Isaque. Aplicando isso à realidade da igreja da Galácia, Paulo está dizendo: não é por meio do evangelho falso que esses homens estão pregando que Deus vai cumprir o seu propósito, é por meio do evangelho que eu preguei entre vós. Então aqueles cristãos da Galácia deveriam abandonar os falsos mestres e se firmarem no evangelho trazido por Cristo, pois somente por meio desse evangelho é que os verdadeiros filhos de Abraão seriam conhecidos. Ou seja, os filhos pelos quais Deus iria contar, os filhos contados pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? A grande verdade, meus irmãos, do evangelho é essa. Em suma, em resumo, né? A grande verdade do evangelho é essa: não teríamos como sermos feitos filhos de Deus, a não ser por um milagre de Deus em nossas vidas. Abraão quis ter um filho sem ser por um milagre de Deus, e esse filho não contou. Se você quer ter uma salvação fora da graça de Deus, fora do milagre de Deus, essa salvação não pode ser contada. Não é uma salvação pelo nosso mérito, não é uma salvação pelo nosso esforço. É uma salvação trazida pela graça, pelo milagre, pela promessa. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é o quê, meus irmãos? O que é nascido da carne é carne, e sempre e sempre será carne. Ismael foi uma solução da carne. Não era uma linhagem que os filhos de Deus seriam formados. Isaque, que é a representação de Cristo, foi nascido por um milagre. Ou seja, a impossibilidade foi vencida. Sara deu à luz ao filho da promessa. Assim também, meus irmãos, nós não poderíamos ser salvos porque o pecado habitava em nós. Nós não poderíamos resolver esse problema do pecado, né? Ao tentarmos resolver esse problema do pecado, nós só iríamos gerar Ismael. Mas o que Deus fez? Gerou Cristo Jesus. O milagre, a salvação trazida pela graça.
Pois Cristo nasceu sem pecado por uma obra milagrosa do Espírito Santo. Então nós podemos dizer, a graça é o triunfo sobre o pecado. A graça é o triunfo sobre a impossibilidade da carne. Ainda que juntássemos todos nós aqui, para podermos montar uma salvação, isso seria impossível. Mas Deus, com a sua graça, a graça é o triunfo da impossibilidade do pecado. Deus venceu o pecado, enviando Jesus. Então a graça é o único caminho para a nossa salvação. Então hoje muitas pessoas, irmãos, querem reivindicar Deus como Pai. Talvez você já esteja habituado com pessoas assim, né? Pessoas falam assim, você é da igreja? Fala, aí essa pessoa rebate dizendo assim, mas eu não sou da igreja não, olha, mas Deus é meu Pai também. Quem já conversou com pessoas assim que falam desse jeito, né? Mas Deus é meu Pai também. Afinal, Deus é Pai de todos, é ou não é? Não é isso que as pessoas falam? Deus é Pai de todos. Era o argumento dos cristãos falsos, né? Das igrejas da Galácia. Eles estavam dizendo, Abraão é o nosso pai. E essas pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus, porque fomos criados por Deus. Ou se não dizem, né? Todos nós somos filhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou até mesmo dizem assim, todos nós somos filhos de Deus, porque Deus é amor. Olha quantas frases bonitas, né? Mas entenda, meus irmãos, ainda que essas declarações tragam alguma verdade, Deus é amor, Deus é criador, Deus é bom, ainda que elas tragam alguma verdade, entenda, elas não fazem justiça ao Evangelho. Como no contexto humano, um homem pode ter diversos filhos, né? Infelizmente, né? Às vezes a gente vê isso. No contexto humano, usando o exemplo humano, um homem pode ter diversos filhos, até mesmo filhos com mulheres diferentes, né? Mas geralmente, ainda que ele tenha diversos filhos com muitas mulheres, geralmente é com uma mulher que ele vai constituir o quê, meus irmãos? Uma família. Ainda que Deus possa ser amor, ainda que Deus possa ser criador, ainda que Deus possa não fazer acepção de pessoas, isso são características de Deus, de um Deus bom, nós devemos entender que não são por esses critérios que Deus quis formar a sua família. Não é porque Deus é amor, não é porque Deus não faz acepção de pessoas. O critério pelo qual Deus formou a sua própria família, onde os verdadeiros filhos de Deus são conhecidos, né? São aqueles que foram feitos filhos de Deus por meio de Jesus e do seu Evangelho. Não há como ser filho de Deus fora de Cristo e fora do Evangelho. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que foram alvos do seu amor e da sua graça maravilhosa em Cristo Jesus. E eu pergunto, você é um filho de Deus? Eu pergunto, você é uma filha de Deus? Quem é filho de Deus e filha de Deus faz assim, eu sou um filho de Deus. Mas eu não sou um filho de Deus porque forcei alguma coisa, ou porque fiz alguma coisa de bom ou boa para conseguir isso. Não, foi por um milagre de Deus, foi pela graça que foi derramado. Então, meus irmãos, não se apegue a esses critérios falsos, né? Saiba que um verdadeiro filho de Deus só pode ser por meio de Jesus e da salvação que Ele nos trouxe. Também não caia em algum tipo de legalismo ou de bitolação que surge de tempo em tempo no meio evangélico. Os irmãos conhecem o termo bitolação ou bitolado? Quem já ouviu falar desse texto? Bitolada, né? O fulano é um bitolado, a fulana é uma bitolada, né? Então é um termo conhecido no meio evangélico, né? E o que isso quer dizer? São de pessoas que querem criar critérios, regras,
caminhos pelos quais você só pode ser salvo se você fizer desta maneira que eu estou lhe falando. Alguns anos atrás, na igreja que eu pastoreava, 12 irmãos, que foram da igreja, saíram da igreja e começaram a frequentar uma dessas igrejas bitoladas. Os irmãos já ouviram falar de igrejas bitoladas, de igrejas que começam a ensinar, vamos assim dizer, coisas estranhas, coisas que estão abolindo a ceia do Senhor, estejam abolindo a contribuição na casa de Deus, que estejam abolindo até uma frequência no culto de maneira regular. São igrejas estranhas por aí, E esses 12 irmãos começaram a frequentar essas igrejas. Isso gerou uma dificuldade, porque quando essas pessoas se tornam bitoladas, eles olham para todo mundo, está todo mundo errado à volta deles, Todo mundo se torna errado e eles querem corrigir todo mundo. E teve um desses até que nas redes sociais queria comentar coisas que eu postava, dizendo: o pastor está errado. E a gente, com todo carinho, com todo amor, cuidou daquela família ali, acompanhou, e essa pessoa bitolada queria consertar até o pastor. Infelizmente, esses 2 irmãos, um deles acabou que seu casamento foi destruído, de tanta bitolação que ele trouxe para dentro de si e para dentro da sua casa. E o outro só não conseguiu destruir o seu casamento, porque a esposa bateu o pé firme e disse: olha, você quer ir para esses lugares malucos? Ela falava assim mesmo: você quer ir para esses lugares malucos? Vai você, eu vou ficar aqui. E ela ficou perseverando lá na igreja, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, e graças a Deus está lá. Até o ano que eu saí, ela estava lá, firme, continuando a servir a Deus, porque não deu ouvidos ao seu marido. Entende, irmãos? O pastor está usando esse exemplo porque, entenda, cristãos assim, bitolados, e que geram uma doutrina falsa, e que querem gerar regras falsas, cristãos assim estão por todos os lados. No caso de Paulo, esses cristãos estavam dentro da própria igreja, corrompendo a própria igreja, trazendo um falso evangelho para a própria igreja. Então fica aqui a minha exortação: se algum irmão chegar perto de você e começar a trazer coisas estranhas, repreenda ele, e se ele não atender, fale comigo, porque quem vai repreender ele é o pastor, porque o único evangelho que tem que ser pregado aqui é o evangelho de Cristo Jesus. Mas essas coisas podem acontecer em todos os lugares. Aconteceu nas igrejas da Galácia, e ainda hoje, irmãos, acontece também, às vezes no mesmo teto, na mesma família, como eu falei do caso desses casais. Acontece na mesma igreja, acontece num colega de trabalho. Às vezes um colega de trabalho se torna ali uma pedra no sapato, de um outro cristão, porque quer corrigir aquele cristão da maneira, da doutrina, da igreja, da forma que ele serve. Entenda, nós não devemos ouvi-los. Nós temos que ter paz e a certeza que a nossa salvação já foi garantida. A tua salvação já foi garantida. Ela já foi trazida por um milagre de Deus. Ela foi garantida pela graça em Cristo Jesus. E somente nele nós somos feitos filhos e herdeiros do verdadeiro Deus. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta bênção maravilhosa. Deus nos fez filhos da sua graça e do seu amor. Nós não somos da linhagem de Ismael, nós somos da linhagem de Isaac, de Cristo Jesus, o filho da promessa. Feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos te bendizer, Senhor, porque quando nós estudamos a tua palavra, meditamos na tua palavra, nós vemos que problemas que aconteceram lá atrás,
ainda persistem nos dias de hoje, Senhor, e as soluções que foram dadas pelo Senhor lá atrás, louvado seja o Senhor, ainda permanecem sendo as mesmas soluções para hoje, Senhor. Assim como Paulo exortou aqueles irmãos que queriam ser fiéis a Ti, Senhor, a se apegarem ao verdadeiro Evangelho, a se apegarem a Cristo, a não se afastarem da Tua palavra, Pai. Assim também essa exortação serve para a Tua igreja hoje, Senhor, diante deste mundo que nós vivemos, diante até mesmo desta igreja da qual nós vivemos, ó Deus, a igreja do século 21, uma igreja confusa, uma igreja corrompida, uma igreja, ó Deus, cheia de legalismo, Senhor. Meu Pai, a mesma exortação que Paulo deu serve para nós também hoje, Senhor, de voltarmos ao verdadeiro Evangelho, de nos apegarmos à promessa feita a Cristo Jesus, porque só assim, Senhor, somos tidos e verdadeiros filhos e filhas de Deus, gerados não pela carne, mas gerados pelo Espírito, gerados não pela carne, mas gerados pela promessa, gerados por um milagre do Senhor, um milagre da salvação que foi trazida em Cristo Jesus. Por isso, meu Pai, eu oro pelo Teu povo nesta manhã, para que o Teu povo descanse nesta certeza, de que nada nem ninguém pode tirar de nós esta salvação. Ela já nos foi assegurada, ela já nos foi dada, e somente devemos permanecer no Senhor. Por isso, Pai, traga paz ao coração dos Teus filhos. Qualquer agitação, qualquer perturbação, às vezes um amigo de trabalho está perturbando o teu filho, às vezes um parente está perturbando o seu filho, ou Deus querendo trazer uma palavra, um evangelho estranho, mas que o teu filho volte a ter paz, na certeza que em Cristo nós somos teus filhos, filhos da graça e filhos do teu amor. No nome santo do Senhor, amém.